Opa! Olá, bom dia Super Esporte ao vivaço. Hoje é terça, 15 de setembro de 2015. Hoje você vai saber todas as notícias do Palmeiras, que amanhã enfrenta o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Do lado do Flu, a segunda-feira foi marcada por confusão no aeroporto durante a chegada do time ao Rio de Janeiro após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Sport em Pernambuco. O Corinthians, mais líder do que nunca, segue se preparando para encarar o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. O São Paulo tem compromisso só na quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Godoy sobre tudo isso e muito mais, tá? Mas, para a gente começar, vamos com o surf? As notícias da 8ª etapa do Circuito Mundial, que vai sendo realizada em Trestles, na Califórnia. Nessa segunda-feira, o mar não ajudou e os surfistas nem caíram na água. De qualquer forma, o Brasil segue muito bem representado nas quartas de final da disputa, com as presenças do Adriano de Souza, que é o mineirinho, o Gabriel Medina, Felipe Toledo e também o Igor Dantas, que continuam na briga pelo título dessa etapa californiana. Daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, horário de Brasília, a organização vai avaliar as condições do mar, mas, segundo as previsões, o dia ideal para a competição retomar as atividades é quinta-feira. A gente vai se manter de olho para te manter informado. Todo mundo ficar de olho no site da World Surf League, beleza? Vamos com as notícias do tênis. Nessa sexta-feira, em Florianópolis, o Brasil inicia a disputa contra a Croácia em duelo de repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. E o croata Marin Cilic, que foi eliminado na semifinal do Aberto dos Estados Unidos por Novak Djokovic, não se recuperou de uma lesão no tornozelo e anunciou que não vai enfrentar a equipe brasileira na Davis. Com isso, o principal nome da Croácia para o duelo será o jovem Borna Coric. Já o Brasil vai com força máxima para essa disputa com um time formado por Tomás Bellucci, João Souza, o Feijão, Bruno Soares e também Marcelo Melo. Agora a gente vai para um break jogo rápido, mas antes você fica com as imagens dele, Novak Djokovic, celebrando o seu terceiro título de Grande Slam na temporada, o US Open, conquistado pelo sérvio neste último domingo. A gente já volta. Gente, tá chegando o troféu Mesa Redonda, vai rolar em dezembro, é a 12ª edição do troféu Mesa Redonda. Você já pode votar para eleger os melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro 2015. É só você entrar lá no www.troféumesaredonda.com.br e montar a sua seleção. A gente está com o site aberto aí para você, tem todas as edições, tem fotos, tem vídeos, instruções de acesso. Vamos lá juntos, eu também tô junto com a equipe aí para aprender. Clique em jogador para escolher o melhor do ano ou clique em time completo. Vamos lá, deixa eu ver o que eles vão apertar. Jogador. Olha lá, aí tem as opções, ó. Aí tem as posições, goleiro. Aí você vai no time que você prefere, Flamengo, olha lá. Aí tem o César, Daniel, Thiago, Paulo Vitor. Aí você vai pro time que você prefere, entendeu? Agora vamos fechar, vamos para outra posição. Deixa eu ver, vamos de atacante. Atacante? Não vamos, tá bom. Aí tá aí o time completo, a cara do Godoy, ele adorou. Aí tá o time completo, aí você vai lá e clica, eu quero fulano do São Paulo, Beltrano de tal time, entendeu? Eu não vou falar nomes para não ser tendenciosa. Eu vou falar assim, Ricardo Oliveira do Santos. Pronto, esse daí não tem como não falar do Ricardo Oliveira, né, gente? Lembrando sempre de agradecer a Luxcolor, a Baltec e também agora temos a Kron com a gente, todos juntos em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda. Godoy, querido, bom dia. Você tem algum nome também? Ele ficou rindo de mim. Ele riu de mim, brincando no site. Tem um sistema em braille
Tem um sistema em braille? É que eu sou cega. Ele tá tirando sarro porque eu sou míope. Eu tive que ir até o telão para enxergar, vocês não estão ligados. É em braille, tem que pôr em braille lá. Outro dia eu vi uma legal do Dudu Braga, do filho do rei. Eu não tenho nada em braille aqui para votar, não tem jeito de escolher por nada aqui também. Não. Sem ser em braille, você tem algum nome que você gostaria de frisar, que te chama a atenção? A gente comentou do Giovani ontem no Gazeta Esportiva, porque foi um menino que conquistou a todos nós no Mesa Redonda, né? O campeonato que ele está fazendo é muito bom, né? Será que ele volte aí no mesmo nível que produzindo, o mesmo que ele estava produzindo antes de se contundir? A Arouca vai ser um nome também muito votado, né? Gabriel Jesus? Gabriel Jesus deve ser votado pela empatia que ele está proporcionando, porque ele fez muito pouco até agora, né? Efetivamente, né? Muito pouco. Aquele gol é maravilhoso. Deve ser, contra o Cruzeiro, deve inclusive ser inscrito para o prêmio Puskás. Mas ainda é muito pouco para ele. Tem gente que está com uma posição de destaque maior. Agora vai depender do torcedor palmeirense. Então entrem lá em troféumesaredonda.com.br. Agora, Campeonato Brasileiro, vamos seguir falando dele. O Fluminense, adversário do Palmeiras amanhã, viveu uma segunda-feira tumultuadíssima. A delegação do Tricolor não foi bem recebida pela torcida no retorno ao Rio de Janeiro após a derrota para o Sport no último domingo em Pernambuco. Cerca de 20 torcedores que esperavam a delegação do Fluminense no Aeroporto Internacional Tom Jobim cobraram os jogadores pelos maus resultados. O Tricolor tem a pior campanha do retorno, com 5 derrotas e 1 empate. No meio da confusão, teve até latinha de cerveja que acabou atingindo a cabeça do meu querido atacante Fred. O técnico Anderson Moreira segue no cargo, mas está bastante pressionado, já que o Fluminense ocupa hoje a 11ª colocação da tabela. Está a 7 pontos do G4 e também a 7 da zona do rebaixamento. Bom, vendo desse jeito na tabela não está tão absurdo, é que realmente os resultados estão muito ruins. O Fluminense tem perdido de maneira consecutiva. Ai, ô Fred, não pode mostrar essas coisas para mim essa hora da manhã. Mas eu continua lendo, tá? Enquanto o Anderson respira por aparelhos no tricolor carioca, a Chapecoense anunciou ontem mudança do técnico no comando do clube. A equipe de Santa Catarina, assim como o Fluminense, eu falei que não pode me mostrar isso essa hora, ainda não venceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro, demitiu o técnico Vinícius Eutrópio e já confirmou a contratação do Guto Ferreira. Essa daí eu falei ontem no Gazeta Esportiva, foi no fim da tarde. O Flávio adorou, não sei o que você achou, mas eu queria antes falar do Fluminense. Muito desagradável esse burburinho. Não é porque é com o Fluminense que eu tenho carinho pelo Fred, não, mas foi um clima meio de terror. O Vasco estava em situação muito pior e os caras não fizeram isso. Fizeram também. Mas seguraram bem a onda também. Um período. O Rodrigo foi agredido, o capitão da equipe foi agredido. Chegando no hotel que eles deu um pedala na cabeça dele, é verdade. Concentrar. Mas, infelizmente, né, no aeroporto, o aeroporto é terra de ninguém também, né? E 20 e o pessoas Fred é esquentado, né? 20 pessoas fazem um terrorismo desgramado, cara, né? E vai sobrar para o Palmeiras, porque olha só, né, o Fluminense precisa mais do que nunca de uma vitória. Imagina no confronto aí do meio de semana contra o Palmeiras, uma dificuldade a mais para o Palmeiras superar, que esses também, jogadores pressionados sob ameaça. E o ruim disso é o seguinte, se o Fluminense ganha, aqueles vagabundos, né, vão falar, você viu? Nossa pressão adiantou. Só foi nós ir lá, gritar. Só foi nós ir lá e ameaçar, os vagabundos jogaram. Olha, o Fred não gosta desse vucu-vucu não, viu? É capaz dele abandonar o Fluminense. Isso daí já não é de hoje que estão fazendo com ele, ele não tem mais paciência. Vamos lá pro Palmeiras? Alexandre Matos já tá com os braços assim, ó. Vamos lá pro Palmeiras, a propósito, falando no Alexandre Matos. É o Silvestre, né, que tá lá, o querido Rodolfo. O Silvestre, bom dia, meu tesouro. O repórter mais querido do coração da vovó. Bom dia. O que você traz de notícias do Palmeiras pra gente? Bom dia, Anitta. E dizem as más línguas que o Fred, no saguão do aeroporto, conseguiu salvar um restinho da cerveja naquela latinha, deu um gole e entrou para o ônibus e seguiu o rumo dele. Bom, o Palmeiras está treinando aqui numa boa, debaixo de sol, tem treinamento coletivo e time já praticamente definido. Escalação à vista, Anitta, para o jogo de amanhã contra o Flu no Maracanã.
A equipe do Palmeiras não vence o Fluminense no estádio Mário Filho desde 2007. Já são 6 duelos contra o tricolor carioca. Novidades no Verdão, uma na defesa, uma no meio de campo e uma surpresa talvez no ataque. O Lucas Barrios na equipe reserva, o Alexandro como titular. Vou pedir para o Gabriel voltar aqui com a câmera, por favor, meu querido amigo Márcio Gabriel, venha na suavidade, é isso mesmo, porque eu vou apresentar agora o William Correa, que é meu parceiro de futebol, de jornalismo, repórter competente da GazeteEsportiva.net, nessa integração televisão-site. Você que é setorista do Palmeiras, respira o Verdão, William. O que acha da provável escalação do Palmeiras para esse jogo? Ele resolveu não mexer muito no time que voltou a vencer sábado, né? Venceu o Figueirense, ele fez só 2 mudanças. Tirou o Vitor Hugo, que estava suspenso, para botar o Jackson, e voltou o Arouca, que falaram que estava sendo poupado. Ele está com problema muscular, essa é a realidade. O Marcelo até queria forçar um pouquinho, botar ele antes, acabou não jogando os 2 últimos e voltou aí no meio campo, e agora ele vai dar uma fechada no meio campo. Ele tirou o Rafael Marques e vai jogar com 4 no meio campo. Não é uma escalação que ele usa muito. Deve ser uma tendência porque perdeu os últimos 4 jogos fora de casa, né? E tem ainda esse jejum no Maracanã. Acho que ele vai povoar um pouquinho mais o meio campo ali. E o Barrios na reserva, Alexandro titular? O Marcelo gosta muito do Alexandro e o Barrios ficou fora os últimos jogos. Ele voltou a treinar ontem com bola normal. Acho que ele está resguardando. É questão de tempo, acho que o Barrios voltar. Mas acho que amanhã é o Alexandro mesmo. Você estava aqui ontem, cara? Não, ontem veio o Bruno Secom, companheiro aí no setorismo do Palmeiras. De folga? Não, tava cobrindo o Corinthians. Tava no rival. Aliás, rival pra valer pra você, né? Mas deixa quieto. Vamos ouvir então o Kelvin. O Kelvin, na reapresentação de ontem, atacante do Palmeiras reserva, fala da expectativa de jogar pela primeira vez no Maracanã. Ele já foi pro Maracanã ver um jogo de futebol. Amanhã ficará no banco, mas já tá vivendo esse sonho de uma noite de verão ou de inverno. Bom, falando do Maracanã, né? Acho que o sonho de qualquer um jogador brasileiro desde pequenininho é jogar no Maracanã, né? Fazer gol no Maracanã. Então, para mim vai ser mais um sonho. Então, vou dar meu máximo lá também, né? Vou dar meu máximo aqui no treino para que eu possa ir pro jogo e também entrar, né? Entrar para ajudar a minha equipe lá no Maracanã. Muito bem, o Kelvin falando com a gente aqui no Super Esporte. Palmeiras, então, definido para a partida de amanhã. Vamos junto aqui. Fernando Praz no gol, Lucas. Aí tem o Jackson, o Vitor Ramos e o Egídio. Meio de campo com o Arouca, Thiago. O Thiago Santos, o Robinho, o Zé Roberto. Na frente. O Alexandro e o Gabriel Jesus. Não pode esquecer. Obrigado, William. É isso aí. Um abraço, bom trabalho para você. Mais notícias no site GazeteEsportiva.net a respeito do Verdão. Palmeiras coladinho no G4, hein? Buscando a vaga na Libertadores da América. 3 pontos separam o Verdão do Flamengo, o 4º colocado, e do São Paulo, o 5º. Tchau, Anitta. Um abraço, Godoy. Obrigado. Obrigada aos dois aí. Tabelinha, né, de memória e tal. Gostei. Vou fazer aquela pergunta que o Godoy adora. Placar, Godoy. Fluminense ganha. Fluminense ganha, jura? Não. O Palmeiras vai conseguir a sua primeira vitória fora de casa. É interessante essa formação do Palmeiras aí, né? O Marcelo Oliveira também já se encheu do Leandro Almeida. Né? A chance do Palmeiras jogar no contra-ataque, explorar as deficiências e um momento de muita pressão do Fluminense e voltar com uma vitória lá do Maracanã. Seria muito bom. Ó, gente, o Santos, que amanhã recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, apresentou ontem o argentino Ledesma, mais novo reforço do clube da Baixada. Adriano Dolfi esteve lá. Foram quase 10 anos de Lazio, onde se tornou o ídolo da torcida italiana, para virar agora o novo reforço do Santos. Estamos falando do volante Christian Ledesma, de 32 anos. Tengo el pensamiento que Santos para mí no es una oportunidad, sino que es una grande oportunidad por la historia que tiene el Santos. Não somente em Brasil, sino no mundo. O argentino naturalizado italiano vai ganhar um salário mais modesto por aqui, cerca de R$100 mil. Pesou a indicação de um ex-santista, o meia Felipe Anderson.
Año pasado conversamos de su experiencia aquí en Santos. Lui mi falou molto bene de Santos como estructura, como club, y de Santos ciudad. Y un mes atrás, antes de tomar la decisión de venir, hablé de nuevo con él y me confirmó todo lo bueno que vi, porque viendo la estructura del centro de entrenamiento pienso que no tiene nada para envidiar como estructura a muchos clubes de Europa. O volante conhece bem duas referências do atual elenco: o centroavante Ricardo Oliveira e o meia Renato, que atuaram no futebol europeu. Ricardo Oliveira es un jugador conocido, así como Renato, que ha jugado tantos años en el Sevilla. Son jugadores importantes, conocidos, de experiencia. Ledesma não joga uma partida oficial desde maio desse ano. A luta agora é para voltar a entrar em forma e finalmente estrear com a camisa do Santos. Creo y necesito de 10 días máximo para después entrar con el grupo. Es mi pensamiento. Después cada jugador cree siempre que está bien y es el entrenador y el preparador físico que decidirá. Pero viendo mis condiciones y conociéndome yo como en mi parte atlética, en mi parte de jugador, espero de entrenar esta semana solo, una mini pretemporada de una semana y después comenzar con el grupo. Ele passou o último ano, o Ledesma passou o último ano dele na Europa, lá na Itália, frequentando mais o departamento médico do que os gramados. E com esse garoto Thiago Maia jogando o que está jogando, pode se preparar, se condicionar tranquilamente, Ledesma, que você ainda não está fazendo falta para a molecada do Santos, não. Já tem experiência suficiente ali no meio campo. Agora tem que se condicionar bem para não chegar, jogar 45 minutos, 20, 30 minutos e voltar para o departamento médico, né? Segundo ele, 10 dias ele está já bom. Não, mas o jogador pensa assim, mas hoje fica fácil. Faz os testes e ver como que está o jogador, aí solta no campo. Caso contrário, vai se condicionar, porque o Santos não está necessitando tanto enquanto o Thiago Maia estiver jogando. Na ausência do Thiago Maia, precisará do Ledesma. Maravilha. O Corinthians, que é o líder do Brasileirão, encara o Internacional amanhã no Beira-Rio. As informações com Felipe Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Vamos falar do Corinthians, que na tarde desta terça-feira treina aqui no CT Joaquim Grava, antes do jogo contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importante para o técnico Tite e também os jogadores aqui no Corinthians, que tem 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Atlético Mineiro. E, claro, quer aumentar essa distância, podendo até quebrar um recorde se vencer o Internacional nesta quarta-feira de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Serão 18 jogos sem perder, mas o pessoal aqui não pensa muito nisso, não. Nossa equipe se sente feliz, né, de ter bons números, mas a gente sabe que cada jogo é uma final, né? Não tem como... A gente não joga pensando nisso, né, nos números. Os números são consequência do trabalho durante a semana, durante os jogos. Não são os nossos objetivos principais, né, bater esses recordes, ser equipe de maior vencibilidade. Isso aí acontece naturalmente, né? O Corinthians, que perdeu Rildo por 2 meses. O jogador passará por uma cirurgia para corrigir uma luxação na clavícula. Por isso, a diretoria já se apressa para contratar um novo atacante. E nos próximos dias, Lincoln, que estava no Bragantino, deve ser anunciado. É uma pena o Rildo, né? Ele estava muito bem, nos ajudando bastante. Estava entrando nos jogos, mostrando muita qualidade, e a oportunidade que ele ia ter de jogar em casa, titular, e se lesionar logo no começo foi realmente triste para todos, né? Todos ficaram chateados por ele. E o Lincoln é um jogador que já atuei várias vezes contra ele, né? Muito forte na bola aérea, protege muito. Jogador que, apesar de ser grande, tem também uma certa qualidade com a bola nos pés. Então vem para nos ajudar, né? Se a gente for ver hoje nessa característica, a gente tem só o Love, né?
O Corinthians viaja na noite desta terça-feira para Porto Alegre e enfrenta o Internacional. No final de semana, terá o Santos pela frente, na Arena Corinthians. Um beijão para você, Anitta. Beijos, Boril. E aí? Que tal esse Lincoln? Fala. O Corinthians se dá bem com os jogadores que vêm, né, do Bragantino. Até o Zelão se deu bem no Corinthians, nessas negociações com o Bragantino. Vamos torcer para que esse jogador também... É uma opção diferente, vai ser uma opção bem diferente para o Tite. É um atacante mais fixo, lento, alto. Né? Então vai ter uma opção diferente taticamente para o Tite. Só que a grafia do nome dele é uma grafia diferente, né? Não é Lincoln, não é? É Lincoln, ou não? Não, é Lincoln. Lincom. Não sei, não. Eu já vi o nome dele escrito diferente. Ele é um Lincoln esquisito na grafia do nome. Lincoln, fala pra gente depois, pode ir atrás, aí fica mais fácil pronunciar assim, mas a grafia do nome dele não sei não, mas eu acho que tem uma diferença. Liga aqui na nossa produção, tá, Lincoln? Ruim para o Rildo, né, esse momento que vai ficar inativo, né? Mas é para ele sentir que às vezes, quando a gente machuca os outros... Pode dar um azar da gente se machucar também. Gente, depois da vitória diante do Grêmio por 2-1 em Porto Alegre, o São Paulo vive a expectativa do retorno do capitão Rogério Ceni para o jogo dessa quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. A reportagem é do Fernando Gavini. A defesa difícil no treino mostra que o Rogério Ceni está quase pronto para voltar ao time. Recuperado da lesão na virilha que o afastou de 8 dos últimos 9 jogos do São Paulo. Ficamos felizes, né? Porque ele está melhorando. Sabemos como é difícil ficar fora e ainda mais para ele, que é o último ano. A gente fica triste por ele, mas tenho certeza que o quanto antes ele vai estar de volta, vai nos ajudar. É um jogador que faz muita falta para o grupo, porque é um líder, uma pessoa que nos orienta e nos dá muita força dentro de campo. Se a escalação de Rogério Ceni quinta-feira contra a Chapecoense vai depender da evolução dele durante a semana, Luiz Fabiano é presença certa. O atacante, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio, não sente mais nada no joelho esquerdo e está à disposição do técnico Juan Carlos Osório depois de ficar 3 semanas de molho por conta da lesão. Reforço importante que deixa o time ainda mais forte. Contra o Grêmio, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos voltaram de lesão. O tricolor conseguiu o feito de vencer o adversário fora de casa, apagando a péssima imagem deixada na goleada de 3-0, sofrida para o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. Apesar da vitória, o São Paulo não conseguiu voltar para o G4. O time tem o mesmo número de pontos do que o Flamengo, mas tem uma vitória a menos, por isso é o 5º colocado. Para conquistar a vaga na Libertadores, é preciso ser mais regular e mostrar que o verdadeiro tricolor não é aquele que perdeu para o Santos, e sim o que venceu fora de casa o time do Grêmio. Tenho certeza que vamos conseguir uma sequência boa de vitórias. Basta nosso time fazer o que fez nesse domingo, todo mundo se ajudando, se aplicando na marcação. Tenho certeza que a gente vai conseguir uma sequência boa de vitórias. Godoy, tem se falado muito sobre o Pato, né? E o Pato comentou que ele está pretendendo ir para a seleção brasileira. Ele gostaria muito de ser chamado nessa convocação de quinta-feira do Dunga para as eliminatórias da Copa do Mundo. Você acha que ele vai ser chamado? Não, acho que ele não vai ser chamado, não. Mas um mérito ou merecimento maior teria o Ricardo Oliveira. Agora, o Dunga prefere mais os figurões. Aqueles perna de pau lá do exterior. E o que você ia falar que eu te cortei, desculpa? Não, por que o São Paulo não consegue, né, jogar 2 jogos bem, né? E ganhar? Não, só a gente manter aquela pegada, aquela marcação. E por que não mantém? Qual é a dificuldade? Só falta isso. Ganha em Porto Alegre e perde em casa. Elenco, talvez? Elenco. O jogador tem que se tocar, pô. Muita moleza pro jogador. 6 horas eu volto no Gazeta Esportiva, tá? Qual é a música? Vai. O colesterol é vilão ou mocinho? Descubra no Você Bonita. Daqui a pouco, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade. Another day